Boa noite. Irei contar 2 relatos sobre uma experiência que tive com uma lupina. E o pior de tudo é que a lobisomem era a minha própria mãe. O primeiro relato que contarei aconteceu em 2004, mais ou menos. Nesta época, a minha mãe participava, por influência da mãe do meu amigo Tiago, de um terreiro de macumba. E nesse dia, eu presenciei uma conversa entre ela e o pai de santo. Ela dizia desesperada que depois do meu nascimento, ela mal conseguia controlar o seu desejo por carne crua. E que o maldito do meu pai era o culpado por tudo. Eu nunca conheci o meu pai, mas segundo boatos na minha família, o mesmo foi atacado na mata por uma onça enquanto caçava e acabou virando a caça. Porém, eu acredito que foi outra coisa que matou meu pai. Acredito que tenha sido um maldito cane. Motivo esse para minha mãe fugir comigo de cidade logo após o falecimento do meu pai. Enfim, voltando ao relato. O pai de santo marcou a minha mãe na barriga com um ferro quente. Desse tipo de ferro de marcar gado. Porém, o desenho do ferro era um tridente de ponta cabeça. E o pai de santo disse que aquela marca a impediria de se transformar no que quer que quisesse possuí-la. Em um determinado dia, estava eu e a minha mãe sentados no sofá da sala, conversando e olhando para a TV. Quando então, eu fiz uma pergunta e ela não me respondeu. Porém, neste momento, eu senti um cheiro forte de enxofre, pinga, charuto, cachimbo e carniça. Achei até que ela tinha soltado um pum. Imediatamente, olhei para ela, que por sua vez estava com a cabeça baixa. Toquei nela e a balancei perguntando: "Mãe, tá tudo bem?" Nisso, uma voz saiu dela: "Não sou sua mãe." Esta voz era grossa e masculina. Percebi também que o seu rosto estava com uma fina penugem e dos seus braços cresciam pelos negros. Ela, com aquela voz rouca, olhou para mim e disse: "Corra! Corra! Saia daqui!" Associei as coisas e fiquei com muito medo. E desesperado por não saber como lidar com isso. Então fui até a varanda da minha casa para pensar em algo. E para minha surpresa, o meu amigo Tiago estava descendo o escadão que fica do lado da casa. Então eu gritei para ele: "Ei, Tiago, vem aqui rápido!" Quando ele chegou, eu falei que estava acontecendo algo com a minha mãe, daquilo que o pai de santo e a mãe dele entendem. O meu amigo chegou perto da minha mãe e perguntou quem estava ali. Ao que ela respondeu que era o predador e nós éramos as presas. Imediatamente, ele me mandou buscar pólvora, sal e cachaça. Ele colocou a minha mãe no chão enquanto ela se contorcia. E com a pólvora, ele desenhou um tridente invertido no chão ao lado da minha mãe. Ateou fogo na pólvora e a minha mãe deu um urro e desmaiou em seguida. Depois, ele jogou sal nela e os pelos do seu corpo foram retornando para dentro de sua pele. Depois, ele tomou um gole de cachaça e cuspiu na cara dela. Imediatamente ela acordou. E depois de um tempo acordada, ela disse: "Eca, que gosto de pinga é esse na minha boca, homem?" Imediatamente, perguntei se ela não se lembrava do que acabara de acontecer. E ela disse que não. E olhando para eu e para o meu amigo, perguntou:
Tiago, você aqui? Nem te vi entrar, moço. Nunca acreditei nessa criatura que a minha mãe às vezes quase se transformava. Mas hoje eu respeito. O segundo relato aconteceu em 2005. Era virada de ano, do qual eu, a minha mãe, o meu padrasto e a minha avó passamos na casa dos meus tios em Santo André, São Paulo. E quando deu umas 2 ou 3 horas da manhã, fomos todos dormir. E no mesmo quarto estava a minha mãe e o meu padrasto, numa cama de casal. Eu e a minha prima estávamos em outro quarto, em cama de solteiro. E o quarto que eu estava com a minha prima era muito grande, o qual hoje é uma sala. A porta desse quarto ficou com um espaço bem pequeno aberto, entrando pouquíssima luz. E eu deitado não conseguia dormir. Estava com certa ansiedade sem explicação, e apenas olhando para aquele espaço. E foi aí que surgiu uma silhueta negra ali na entrada do quarto. Arregalei os olhos e fiquei quietinho. E eu vi quando aquela coisa totalmente escura empurrou a porta e entrou bufando. O curioso é que a porta fez muito barulho para abrir. E a minha prima do meu lado não acordava com o barulho da porta e nem mesmo com as bufadas daquela criatura. O ser tinha menos de 2 metros, com aparência humanoide e com a cabeça grande que parecia de um macaco. O quarto, apesar de pouca luz, não dava para ver direito, pois a cama estava no fundo do quarto e era escuro. O ser me apalpou com as suas mãos peludas, até que ao tocar na minha boca, colocou o dedo adentro. Então mordi muito forte, ao ponto daquilo tentar tirar. E com a mordida que dei, era para ficar uma marca por 2 dias. Mas abri a boca por medo daquilo me revidar. E a criatura então saiu do quarto, da mesma forma que eu a vi entrar. E aquilo bufava como se estivesse com muita raiva. Naquela noite eu não dormi. E esperei a primeira pessoa a levantar, que foi a minha avó. E conforme os meus parentes iam se levantando, eu ia dando benção e pegando na mão deles, para olhar se tinha marca no dedo que mordi. E depois da bênção, eu percebi que nenhum deles tinham marcas de mordida no dedo. Então, deixei aquilo de lado e acabei esquecendo o fato. Mas por último, a minha mãe se levantou e ela dizia que estava com uma forte enxaqueca. Instintivamente, olhei para sua mão e percebi uma mordida quase imperceptível no seu dedo. Fiquei com muito medo e não tive coragem de perguntá-la o que foi aquilo, pois talvez nem mesmo ela se lembrasse do fato daquela noite. Por incrível que pareça, nenhum cachorro gostava da minha mãe. Era só ela chegar perto e qualquer cachorro começava a rosnar para ela. Podia ser o cão mais dócil do mundo. E a mesma reação tinham os gatos. Bastava a minha mãe chegar perto e os bichanos corriam quilômetros. A minha mãe veio a falecer pouco tempo depois. Ela foi diagnosticada com transtorno esquizofrênico bipolar e morreu no hospital depois de ser internada por conta de uma crise. O laudo do óbito aponta que o corpo dela produziu muita adrenalina e o coração parou. Hoje eu moro com a minha avó e acredito que os meus pais eram um casal de lobisomens. Boa noite.